quarta-feira foi uma das imagens do dia. Uma investigação da Polícia Federal que está em andamento cita uma possível relação do PCC com pagamentos feitos para a defesa de Adélio Bispo, autor do atentado contra Jair Bolsonaro em 2018. A organização criminosa teria repassado o dinheiro 2 anos após a facada no ex-presidente. Crime esse que, segundo o deputado petista Dionilson Marcon, foi fake. A afirmação foi feita durante a sessão da Comissão do Trabalho na Câmara nesta quarta-feira. Presente, o deputado Eduardo Bolsonaro não aceitou a provocação. Vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado. Só está reclamando? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Agora, ao vivo, a gente conversa com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado, em primeiro lugar, boa noite, bem-vindo. Pergunto ao senhor se o senhor estuda alguma medida jurídica contra essa declaração do deputado Macron, ou Marcon, melhor dizendo. Boa noite, bem-vindo, deputado. Boa noite, Vitor, a todos que me escutam no Bengonuzis. Eu acredito que, no mínimo, um conselho de ética. Eu estou conversando com algumas outras pessoas, o fato está muito recente ainda. Eu prefiro esfriar um pouco a cabeça antes de tomar determinadas posições, mas, no mínimo, um conselho de ética. Até porque o deputado já estava anunciando, através do Twitter do PT, de que entrará no conselho de ética contra mim. Eu não posso permitir essa inversão de valores, eu não posso permitir que entre numa normalidade do debate, uma tentativa de homicídio e contra o meu pai. Né? Eu estava até determinado ponto respirando fundo, mas no momento que ele falou que sangrou um pouco, aí realmente não me aguentei, fui para cima dele. E eu acho que todos que têm pai ou conseguem se colocar no meu lugar. Né? Eu vi meu pai à beira da morte, né, com o intestino sendo colocado para fora, lavado com sabão, não morreu por um milagre. Amém. E não posso admitir que seja jogado isso na minha cara, ainda mais quando a facada foi perpetrada por um ex-integrante do PSOL. Então eu fico muito feliz que eu tenho tido apoio de todos, e inclusive hoje, em uma reunião com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele disse que me dará total apoio caso o direcionamento seja para realmente entrar no Conselho de Ética, porque só o presidente do partido é que pode assinar essa representação para ir direto ao Conselho de Ética. José Maria Trindade faz a próxima pergunta. Salve, Zé. Boa noite. Zé, indignação dos justos, né? Muito boa noite, deputado. Boa noite, Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, Dantas, o Pavinato, Mota, e boa noite a você que está nos acompanhando. Deputado, eu sou testemunha que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista disse: você quer ver? E me mostrou, ele é assim, é a espontaneidade dele. É impressionante essa versão, né? Mas o debate é o seguinte: não seria uma provocação exatamente na esperança de uma reação assim do senhor, é chamado de a reação dos justos, né? Não seria exatamente uma armadilha? Sim, Zé Maria, eu creio que ele tenha feito isso esperando realmente que fosse haver uma reação. Eu só não sei se ele esperava que eu fosse me aproximar dele. Mas, no entanto, eu não tenho escolha, porque a outra alternativa que eu tinha era ficar sentado ouvindo ele falar. E depois isso daí se tornaria normal e corriqueiro. E não faz parte de um debate democrático. Logo eles que falam que vão apaziguar o país, o amor venceu, e ficam fazendo isso de provocação. Se eu subir na tribuna do plenário e fizer chacota, por exemplo, com o assassinato da vereadora Marielle Franco, eles vão se revoltar. E olha que a gente não está nem falando da relação pai e filho ou mãe e filho. Então eu acho que o próprio PT ele tem que botar a mão na consciência para entender que, se quisermos ter um trabalho realmente efetivo nessa casa, se nós quisermos ter debates interessantes, não pode descambar para essa maneira. Eu espero que seja a última vez dentro dessa casa que a gente tenha tido cenas lamentáveis como essa, tá? Não peço desculpas porque eu não agi errado. Qualquer filho naquela situação faria o mesmo. E se não fizesse, seria justamente taxado de covarde. Então temos que expressar a nossa indignação e colocar um limite a tudo isso. Inclusive, eu espero que eu tiver a oportunidade de conversar com o presidente Lira para não permitir que ganhe força uma narrativa dizendo que eu que sou agressivo, quando na verdade ele foi tirar chacota
mais uma vez, de um quase homicídio do meu pai, ou que fosse o quase homicídio do presidente. Isso não pode entrar no aceitável, não pode entrar dentro da normalidade. Então eu acredito que eu estou do lado certo e recebido apoio. O senador Magno Malta gravou vídeo para mim, outros colegas de partido se posicionando a favor, ou mesmo de outros partidos. Então eu acho que eu tô com a razão ao meu lado, e é por isso que nós pretendemos representar no Conselho de Ética contra o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul.